Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo para mais um Transhistórias, ao vivo e também gravado, né? Para quem tá ouvindo em áudio e vendo no YouTube. Eu estou aqui com o Cup. Diga oi, Cup. Oi, oi, gente! Estamos aqui para contar a história de vida, transição e descobertas de Cup. Mas antes, né? Só lembrando, vocês que estão aqui na Twitch e puderem me dar um sub, né? Ou quem for Prime, dar um sub gratuito aí. Obrigada. Quem puder seguir, quem tá no YouTube, dá like, segue e se inscreve no canal. E quem tá no Spotify ou nos agregadores de podcast, ouve e segue o podcast e dá 5 estrelas, que isso ajuda pra caramba. Ainda Dá mais uma que eu tô. review escrita lá no Apple Podcasts, fala Nossa, bem. isso aí ajuda muito. Ainda mais que o podcast tá no começo, né? Então é importante que as pessoas possam. Os poucos que assistem possam ajudar, né? Mas vamos para o que interessa, não tem muito que a gente enrolar. Cup, quero que tu dê um oi pra galera, se apresente, fale mais sobre ti e um pouco mais sobre quando que tu descobriu que tu era trans. Tá bom, claro, tudo bem. Primeiro, eu quero agradecer novamente o convite para participar aqui. Eu acho que pautar realidades trans é sempre muito importante, principalmente por causa do quão diversas elas são, né? Essas realidades. Então, eu acho a ideia do podcast, do projeto, super bacana. Para me apresentar para todo mundo, oi, prazer, eu sou o Cup, eu sou um criador de conteúdo, crio vídeos na internet desde 2016, comecei lá no YouTube, aí eu fui migrando para as outras redes sociais, principalmente com essa revolução dos vídeos curtos, então também estou no Instagram, TikTok, é onde eu acumulei mais seguidores, e também tenho feito live streams na Twitch, e pensando aí, bem para frente desse ano, explorar outros rumos, porque enquanto creator, eu sempre trouxe assuntos relacionados a gênero, diversidade e compreensão da diversidade humana, assim, no quesito sexualidade, queer, LGBT, esse povo animado. E aí, hoje em dia, também já tô pensando em abrir um pouco mais, explorar um pouquinho meu lado gamer, meu lado tecnológico, muito mais focado também em realidade virtual, que faz muito Oh, parte da minha vida hoje em dia. nice, que Ah, da hora. eu sou a doida do VR. Mas, para também só falando também, para todo mundo que quiser me checar, eu sou @apennascup, @apennascup, em todas as redes sociais. Então é só procurar esse mesmo arroba. Mas já trazendo a pergunta então, que foi como é que eu me descobri, né? Uhum. No caso, focando na minha identidade, porque, assim, enquanto uma pessoa LGBT, eu sou uma sopa de letrinhas, no sentido de que eu faço parte com várias letrinhas, né. Então, hoje eu me entendo enquanto uma pessoa agênero e também ser agênero é uma pessoa não binária, uma pessoa trans. E, acerca da minha sexualidade, eu sou uma pessoa pansexual e também me encontro dentro do espectro da assexualidade. Pra mim sempre me veio, primeiro, essas questões das sexualidades, que eu acho que, elas vieram muito mais emergentes, assim, pra mim, por causa desse elemento de, tipo, eu sempre percebi que eu gostava, eh, de tanto de meninos quanto meninas, eu nunca entendi o porquê tinha essa expectativa de que eu deveria só gostar de meninas, sabe. Eu lembro de mim com criancinha jogando The Sims e fazendo os casalzinhos menino, menino, menina, menina, e achava o máximo aquilo, só que eu achava estranho, ué, por que que, isso é estranho para as outras pessoas, né. Então, eu sempre me compreendi enquanto pessoa LGBT de alguma forma, minha compreensão da minha sexualidade veio ali, também veio a minha descoberta da minha sexualidade, em que eu descobri o termo, lá para os meus 16 anos, mas fui ter a certeza e segurança de me, reivindicar enquanto pessoa sexual, acho que lá para os meus 17 ou 18. Mas dentro dessa minha adolescência, eh, eu sempre me senti fora do do que era esperado de mim acerca da masculinidade, não só em relação à sexualidade. E pra mim sempre foi uma sensação que, tipo assim, eu
eu sempre questionava o que que era ser um menino, o que que era ser homem. Porque sempre falava: "Ai, é que tinha que ser isso". Eu olhava pra todos os por exemplo, na escola, Duda, eu olhava pra todos os tinha sempre os meninos, os grupos de meninos e os grupos das meninas. Não me identificava com tudo que era os meninos. Eu tinha muito mais amigas meninas, sabe. Uhum. É tipo assim, eu era amigo de todas as meninas, e também não era, assim, não eu não fosse amigo dos meninos, mas eles não faziam parte do meu grupo, das minhas panelinhas, sabe. Eu era sempre o Aquela coisa, tu menino tava no grupo dos cercado de meninos meninas, porque tinha que estar, porque né? tinha que estar, era tipo assim, era o status quo. Aham. Mas eu sempre fui mais fácil de me identificar mesmo com as meninas da minha infância. E eu sempre era visto na escola como meio que um menino esquisito, sabe. E eu percebo que era meio que como um menino esquisito mesmo, e não era necessariamente como um menino viado, Uhum. porque tinham outras pessoas que eram vistas como menino viado e sofriam preconceito por causa disso, mas eu não tive a mesma experiência. Uhum. Mas isso sempre ficou na minha cabeça, assim, também, tipo assim, eu me sentia afastado dessa masculinidade, mas eu não sabia se isso significava alguma coisa, e que isso poderia significar, porque a gente não é levado muito a refletir sobre identidade, né, Uhum. sobre o que que isso significa pra gente. O primeiro E aí pra questionamento mim sempre é hum, sexualidade, né? Nunca é sobre identidade, né? Eu acho que isso é uma coisa que até, inclusive, depois a gente pode trazer essa pauta, mas eu acho que a pansexualidade, ela complica um pouco. Eu também sou pan, né? Nossa, peraí, tá soltando foguete porque é gol do São Paulo, tá, gente? Por isso que deu barulho. mas Ah, não tá pegando no som não. nossa, olha aí, que bom, porque eu tomei um susto. Retomando, porque pra mim, pelo menos, eu passei muito tempo me entendendo como um homem cis hétero, né? E, e muito porque eu realmente tinha atração por meninas, né? Então era muito difícil de É, entender. E daí o que me perguntavam quando eu dizia que algo tava estranho era se eu era gay. Eu não era. Tipo, e eu não é, conseguia entender também como minha atração por pessoas do gênero masculino, porque, né, homem gostar de homem tem todos os tabus, e como eu gostava de mulheres, né, muito mais fácil, né? E daí eu brinco, né, quando eu me entendi trans é que os conceitos de gênero se derreteram na minha frente por um tempo e daí eu consegui me achar. Mas quando tu é criança é bem isso, né, Camp? Eu acho que até na nossa idade de infância e adolescência, pô, não existia tanta discussão sobre gênero e por isso, né, é mais difícil se identificar falar mais sobre ti, não sobre quem tu quer, quem tu gosta, quem tu sim, tem afeto, né? é muito difícil. Eu acho que uma coisa que meio que facilitou pra mim, particularmente o fato de porque eu sempre fui muito gamer, eu sempre joguei muito videogame desde criança, etcétera. Isso surgiu interesse no inglês, e aí desde criança eu sempre estudei inglês, aprendi inglês, e ainda na minha adolescência eu já sabia inglês o suficiente para consumir vídeos de fora. E por causa dos vídeos de fora que eu tive finalmente contato com discussões de gênero, sabe, porque aqui no Uhum. Brasil eu não tinha. Eu não encontrava pessoas falando sobre isso. Na na minha escola, no meu ciclo social, ninguém falava sobre isso. Eu era de uma ainda sou, né, moro, em Brumado, que é uma cidade do interior da Bahia. A gente tá falando aqui de interior, coisa cidade pequena, a gente não tá falando de coisa grande. Então essas discussões estão muito por fora. E aí, por causa de eu saber inglês, por causa de eu ter, estar consumindo, principalmente YouTube, de fora, eu tive contato com essas reflexões sobre gênero, sobre transgeneridade. Fui pouco a pouco, descobrindo sobre novas vivências, novas realidades. Eh, então, para mim, o marco foi a partir dos 18 anos. 18 anos foi quando eu descobri o termo agênero. Até aí eu já tinha descoberto bastante sobre transgeneridade, até sobre não binariedade, mas ainda não tinha nada que eu tinha chegado e falado: "Nossa, sou eu". Estava descobrindo, assim, porque interesse, sabe. Eu estava lá aprendendo. Só que eu sempre tive muita segurança, assim, de que
eu nunca me identifiquei como mulher ou como dentro do espectro feminino. Uhum. Então, tipo assim, eu fui colocado dentro da masculinidade, mas como eu nunca me identifiquei especificamente como o feminino, então eu também nunca fui levado muito a questionar sobre isso. Eu achava, tipo, eu sou só eu, e é isso aí. E tá bom. Mas quando eu descobri sobre a possibilidade de especificamente eh, existir enquanto uma pessoa agênero, quando uma pessoa sem gênero, aí que as fichas caíram pra mim e eu fiquei tipo: "Meu Deus do céu, isso aqui, eu acho que isso faz totalmente sentido com a forma com que eu me vejo". Se bobear, eu devo ter até, conversas no WhatsApp do momento em que eu me descobri. Porque eu Que lembro que legal. foi um texto que eu tinha lido no Medium, Uhum. que é um site meio que de blogs, pra quem não sabe, eh, de uma pessoa que contava sobre sua experiência enquanto uma pessoa gênero. E eu lendo aquela experiência ali, aquele negócio, eu falei: "Nossa, eu tô me identificando com tudo aqui". E eu não sabia que isso aqui era uma possibilidade. Sim. Aí eu lembro que eu cheguei e falei pra amiga minha: "Ai, olha isso aqui, eu tô achando que isso aqui é mim, talvez seja eu, meu Deus do céu". Aí, coloquei assim, é uma dica até que eu sempre dou para as pessoas, que muitas pessoas hoje, como eu crio conteúdo sobre isso, pessoas vêm falando comigo: "Ai, dica que não sei o que lá para se encontrar não sei o quê". Eu sempre falo para as pessoas não se colocarem numa pressão de se descobrir algo, sabe, de encontrar um termo. Porque eu acho que a pressão da gente de querer se encaixar em algo pode ser danosa, no sentido da gente querer se enquadrar em algo tão forte que a gente fica tentando se encaixar, ao invés de encontrar algo que faz sentido pra gente, sabe. E aí o que eu fiz foi que eu descobri aquilo ali, aí eu coloquei, assim, no fundinho da minha cabeça. Eu falei: "Tá, vamos ver se isso aqui faz sentido. Eu vou colocar no fundinho da minha cabeça, eu sou uma pessoa que não tem gênero. Vamos ver se isso faz sentido, por quanto tempo isso faz sentido na minha cabeça, se não faz". E eu tô até aqui hoje com isso no cantinho da minha cabeça. Então, acho que foi, né, aí já não tem mais volta. É, não, acho que já deixou de ser cantinho da cabeça, né? Por mais que. Pô, é interessante, né? Porque quando a gente tá abrindo mão da cisgeneridade, né? Mesmo que a gente saiba desde sempre que não existe cisgeneridade na gente, né? Algo sempre disse, né? Que não há, mas assim, pra sociedade às vezes a gente ainda é, né? A gente tenta achar formas de fazer isso de uma forma menos abrupta, né? E tentar, tipo, abrir mão da cisgeneridade de uma forma que a gente possa botar o pezinho, entender e não sei o quê. Talvez Uhum. essa tenha sido a tua forma, né? Tipo, bota lá no fundo da cabeça, começa a se É isso. acostumar com o fato, né? Porque ah, eu acho, eu acho que é que eu tive um processo parecido, né? Então eu consigo fazer Uhum. essa ligação, porque eu abri mão da masculinidade, da cisgeneridade primeiro, pra depois me entender uma mulher trans, né? Então, Uhum. eu acho que é muito interessante ver como cada pessoa lida com essa questão, né? Porque tem gente que entende desde muito cedo e, né, resolve as coisas de uma forma muito mais rápida, mas eu acho que. E o que eu quero com esse projeto é mostrar, né, que esse processo de autoentendimento ele é muito heterogêneo, né? Ele é muito pouco. Ele é muito pessoal, eu acho, que é a melhor palavra, né? E, Sim. porque assim, às vezes as pessoas podem se enganar que elas não são trans ou que elas não têm o que procurar dentro da identidade delas, porque elas não seguem padrõezinhos que parecem que foram ditos como lei, que na verdade não existe, né? É. Então, tipo, porque assim, né, também a gente vai falar que, tu é trans. Normalmente as pessoas pensam trans da forma binária e acabam até se excluindo de um pensamento porque elas não são binárias, né? Então, eu acho super interessante ver como foi esse teu processo, Cup. Tipo, muito interessante mostrar para as pessoas, tipo, que existem outros caminhos, né? Sim. E isso, inclusive, é uma coisa que, as pessoas, elas sempre, nesse processo de descoberta, que vem pedir perguntar pra mim, vem pedir: "Ai, eu tô passando por isso, o que que eu faço?".
eu sinto que se espera muito que exista uma fórmula, sabe? Se espera muito que existe uma forma de ser e uma forma de se descobrir. E eu acho que esse que é o grande coisa que você disse. E é uma coisa pessoal, que não tem um jeito. Muitas pessoas, isso a gente tá aqui pautando, focado na identidade, mas na sexualidade também acontece muito isso, né? Das pessoas. No processo de se descobrir, elas meio que podem passar por diferentes termos até chegar na conclusão de que é X e não Y, mas às vezes tem uns estereótipos que são bem negativos, por exemplo, e pessoas que são bem homossexistas, às vezes falam que bissexuais é só um gay confuso, Sim. né? Mas tem muita gente que primeiro passa por uma bissexualidade ou pansexualidade para depois se entender como gay. Mas também tem gente que passa primeiro por uma homossexualidade para se entender como bi, Uhum. né? No processo de descoberta, assim, sabe? E acho que não tem uma regra. Então, o que eu sempre falo para as pessoas é tipo, gente, olha, não cria pressão, sabe? Permita-se se reinterpretar com as informações que você adquire ao longo da vida. Acho que o mais importante é você ser o mais honesto com consigo mesmo em relação a como você quer se expressar, como você quer conviver no ambiente que você vive, quando se trata de sexualidade, com o que você sente, para você não se colocar em situações que vão ser desagradáveis com você, mas permitir realmente também se dar o tempo de se descobrir da sua própria forma, sem precisar que exista uma grande fórmula, né. Uhum. Pra mim, eu levei meu tempo. Eu acho que umas coisas que meio que demoraram pra mim, assim, talvez eu poderia ter me descoberto várias dessas coisas antes. Primeiro, se eu tivesse acesso à informação. Uhum. Felizmente, hoje em dia, tá muito mais fácil com a internet e com isso sendo conversado em ambientes como esse, ou no Discord, ou no Twitter, não sei, na rede social que for, é mais fácil de chegar com esse ter chegar em con entrar em contato com esses termos e, com isso, estabelecer reflexões, etcétera. Eh, mas isso facilita bastante. Eu esqueci o ponto que eu queria fazer com puxando isso. Acontece, Isso acontece. acontece. O legal de gravar ao vivo é que mostra as coisas que acontecem em gravação de podcast o tempo inteiro. O primeiro Exatamente. podcast que eu gravei aqui no Transitórios foi um monólogo. E daí eu teve uma hora que eu me perdi. E eu lembro que eu falei, gente, isso aqui quando eu gravava o MTGC e vocês não estavam vendo o MTGC, que era meu podcast de Magic, né? Isso aqui aconteceu o Aham. tempo inteiro, vocês que não sabem. Edição é uma mágica. Acontece. Eu também sou podcasteira, né. O Sim, Garotrans exatamente. tá aí e eu era editora do Garotrans. Ixi, então. Então, sei É, dessa dor. tu sabe tirar um Sei an, de então. Identificar o waveform de um an. Sim, nossa. E eu sei eu já estudei tanto a forma de falar da Briana, da Isa, que são as 2 que faziam esse podcast comigo, que eu já sabia exatamente, por exemplo, a Isa ela tem muitos "ãs" e sabe. Aham. A Briana tem muitos "entendes", por exemplo. Ah, pô, é verdade. Entende? Entende?". Então já descobri só de ouvir tanto. Enfim, inclusive fica a recomendação. Quem gosta do Trans Histórias com certeza vai gostar do Garotrans. Acho improvável que Já esteja aqui e não conheça o Garotrans, mas se não conhece, vai aí no aplicativo de podcast e já procura. Até o Literra perguntou é, no chat se tá em pausa, né, Cup? tá em pausa. A gente deu esse ano para dar uma pausa, sim. Por causa que a gente tá mudando muito nossos momentos de vida, assim. A Isabel Brandão, que estava morando na Europa, veio para o Brasil, se reestruturando. Eu terminei minha graduação, tô me reestruturando e tô passando por uns processos assim, que talvez vá para outro país. Coisa boa. Então, é muito boa, muito boa. Bom, recebemos a raid também do pessoal de Miguxeiras, que também é outra pessoa não binária aí, ó. Sejam muito bem-vindos, todo mundo aí no chat. Fiquem muito à vontade. Pessoal que é magiqueiro também, então.
Acabamos de falar de citar o MTGC, o meu podcast de Magic, mas enfim. Fiquem à vontade, podem interagir no chat. Nós vamos continuar gravando aqui. A gente não interage tanto com o chat porque a gente tá gravando um podcast, mas eu fiz esse parênteses porque eu queria agradecer, Migu. Obrigada pela raid. E fiquem bem à vontade, se sentem aí, fiquem à vontade, pegam uma pipoca, enfim. Hidratem-se, por Hidratem-se favor, aqui também. gente. Mas enfim, Capim, a gente tava falando então dessa questão de como a gente se entende, né? E como essas interseccionalidades elas são importantes, né? Eu acho que é o objetivo do Transhistórias principal, assim, é também ajudar as pessoas a refletirem sobre seu gênero. Mas a partir do momento que tu. Né, tu falou, né? Eu botei na minha cabeça, botei lá no fundo da minha cabeça que eu era gênero pra entender como é que era. A partir desse momento, como é que tu começou a ver o mundo mudar pra ti, assim? Sim, esse elemento eu acho muito interessante de se refletir também sobre, quando a gente fala sobre diferença, porque esse momento que muitas pessoas iriam dizer que é a transição, né? Porque no momento que você se entende, você chega para, oh, como é que essa informação vai mudar a minha forma de, tipo, de me expressar até eu chegar no ponto que eu realmente me sinto confortável comigo mesmo, ou sobre como eu estou me expressando no mundo. E essa transição ela pode significar coisas completamente diferentes para pessoas diferentes. Então, para muitas pessoas, pode significar elementos que elas querem mudar no seu corpo, para outras pessoas vão ser elementos mais estéticos, não geralmente envolve o corpo, para outras pessoas vão ser mais comportamentais ou exploratórias. Para mim, eu sempre percebi que eu nunca tive problemas com o meu corpo. Então, meu corpo nunca foi um elemento que foi colocado em pauta. Sempre foi muito mais sobre expressividade, sobre como é que eu me sentia bem em relação a diferentes formas que a gente pode se expressar, tanto no meu comportamento, quanto nas minhas roupas ou aparência, ou até na minha postura de o que eu como é que eu quero agir, em como que eu quero que as pessoas meio que me vejam ou me respeitem e tudo mais. Eh, eu sinto que esse processo, ele nunca realmente acaba. Eu acho que a gente tá sempre descobrindo coisas novas sobre nós mesmos. Uhum. Mas, e ele para mim ele também foi bem lento. No início, por exemplo, eu não sabia exatamente se eu tinha alguma coisa, isso necessariamente significaria que eu tinha que mudar pra mim, tipo assim, eu comecei mas uma coisa que eu percebi que muito, foi que eu comecei a me permitir mais. Isso que foi o mais importante. Então, quando se tratava de roupas, por exemplo, ou de coisas, por exemplo, pintar unha foi uma coisa que eu comecei a explorar mais cedo, porque tipo, ai, o que que estava me impedindo de eu, por exemplo, pintar minha unha? Porque eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de cores, Uhum. sabe. E a unha é uma parte que é, tipo, você coloca uma corzinha e fica bonito. E por que que eu não pintava minha unha? E aí eu comecei a ter essas reflexões. Eu não nunca considerei, nem ao pensei que poderia ser uma possibilidade para mim, por conta da ideia da masculinidade, que vinha como padrão na minha cabeça. Aí eu Uhum. comecei a: "Tá, eu não preciso seguir isso aqui, deixa eu me permitir explorar essas coisas". Eu fui pouco a pouco me permitindo, mas foi uma coisa que foi mudando com o tempo também, porque, por exemplo, hoje eu gosto muito de maquiagem, só que eu acho que demorou uns, quê? Uns 3 anos pra realmente começar a chegar e falar: "Não, deixa eu tentar aqui realmente maquiagem, ver se eu me sinto bem, não sei o quê". E aí eu fui gostando, fui etcétera. Cabelo grande foi uma coisa que eu sempre gostei, já tinha cabelo grande antes, mas aí eu fui deixando, assim, meu cabelo crescer também, aí pra mim foi muito mais sobre me permitir, Aham. porque enquanto uma pessoa agênero, a grande coisa pra mim em relação sobre como eu construo a minha identidade, é que, eu não me baseio, em nenhuma questão relacionada a gênero para construir minha identidade. Então, tipo assim, eu sou Cup, essa sou a pessoa que eu sou, e eu vou construir minha identidade com diversos elementos associados a mim,
mas em nenhum momento eu vou pautar gênero. E aí, Uhum. por isso que a coisa mais importante foi essa questão da permissão, me permitir explorar tudo independentemente da que se espera de mim por quaisquer motivo que seja. É, O que eu acho que é uma coisa pra todo mundo, sabe, mas foi o meu processo, assim. não, e é interessante a gente falar sobre isso porque se existe pra algumas pessoas ainda, principalmente transmédia, né? Show transmédia, a gente não te quer aqui. Mas tem muito essa ideia de que ser trans está diretamente ligado à disforia, né? O que é triste pra caramba, porque a nossa vivência acaba sendo pautada por um sofrimento, né? Tipo, e eu acho que ouvi de ti que, pô, o teu processo foi de permissão. Foi de entender que tu podia fazer as coisas que tu tinha vontade, né? É legal pra justamente contrapor esse ponto, né? Porque, como né, antes a gente só teve pessoas convidadas binárias, né? A gente falou muito sobre disforia e nessa parte do programa a gente normalmente estava pautando disforia, né? E eu acho que é interessante a gente quebrar isso, porque uh, não é porque tu não tem disforia que tu não que tu esteja tranquilo com o teu corpo, com o teu lugar no mundo, né? A tua identidade. Então, Uhum. poxa, e super importante a gente falar sobre isso. Eu acho que a gente pode explorar um pouco mais na hora que tu né, começa a explorar isso e te permitir entender que os teus limites, na verdade, são os do que tu te sente bem, né? Porque, Sim. como tu disse, né, tu é cup, né? Então não tem. Eu adoro essa tua definição, né? Porque foi. Eu lembro de. Eu te acompanho há muito tempo, então já vi tu falar isso várias vezes, né? Eu acho que é fantástico, porque mostra como é amplas as formas de se entender e amplas as formas de se achar sua identidade, né? E, pô, acho importante, assim. Inclusive, né, quem ainda tem alguma dúvida sobre o que é uma pessoa gênero e tudo mais, a gente não vai abordar tanto aqui, mas o canal de Cup tá aí, né? Tipo, já tem bastante coisa, eu acho que vocês podem procurar todos os canais de Cup, apenas Cup, pra ver sobre isso. Sintam-se à vontade, gente. Mas, Cup, eu acho que além disso, tu ainda tem teu entendimento como uma pessoa pan e ace, né? Sim. Então, como é que foi isso? Tu já sabia, já sentia isso antes? Ou tu foi entender isso depois que tu entendeu tua identidade? Como é que foi esse processo pra ti? Então, a minha sexualidade, como eu passei a refletir sobre ela muito mais cedo na minha vida, eh, por muito tempo eu não me dava nomes, sabe. Eu acho que uma coisa que me permitiu muito e agora que eu lembrei o que que eu estava tentando Beleza. falar lá em cima, lá atrás, bom que Aham. faz tempo que você tá aqui. Porque eu estava falando daquilo ali, porque, uma coisa que eu acho que meio que me permitiu não que me permitiu, mas que fez eu adiar muito mais essas descobertas, ou mais do que essas descobertas, reivindicações. Porque eu acho que, assim, na minha infância/adolescência, eu vivi muito enquanto uma pessoa interrogação, sabe. Eu não me reivindicava hétero, mas Uhum. eu também não me reivindicava gay, não falava para as "Ah, eu sou gay, eu sou bi, eu sou isso, eu sou aquilo", sabe, eu só era. Porque, mesmo sendo uma pessoa que tinha percebido que gostava tanto de meninos quanto de meninas, na minha cabecinha de criança, eh aconteceu que eu nunca gostei de um menino na maior parte da minha infância/adolescência. Uhum. Ainda mais quando eu morava em Brumado, porque eu passei uma parte da infância em Brumado, outra parte na cidade, pulei os lugares. Então por que eu nunca tive uma grande paixãozinha por algum menino, por exemplo, eu nunca meio que precisei explorar muito essa parte. Eu já gostei de meninas naquela época, mas não de meninos, entendeu? Sim. Eh, mas então, uma coisa que até veio pra mim enquanto um questionamento também bem cedo, foi em relação à sexualidade. Porque falando sobre experiências de vida de pessoas que foram socializadas de forma masculina, se espera muito um interesse sobre sexo.
desde muito novo, muito mais novo do que eu acho que deveria se esperar e se incentivar. Então, sempre tem essa expectativa de que, ai, o menino vai descobrir a pornografia, vai descobrir a masturbação, e não sei o que, que não sei o quê. E eu era, enquanto criança, completamente desinteressada sobre isso. Muito, muito, muito desinteressada. Tanto que essa parte de masturbação, eu só comecei a explorar lá pra cima dos meus 16 anos. Porque eu não tinha realmente, pra mim, eu não tinha interesse sobre esse universo, Uhum. sabe. Eu sabia que, tipo assim, eu tinha um interesse, mas eu não tinha interesse. E eu também não sabia o que isso significava. Isso significava alguma coisa. A impressão que eu tinha era de que as pessoas ao meu redor meio que forçavam, interesse sobre isso. Aham. E eu eu só tipo: "Ai, por que todo mundo tá fingindo que se interessa tanto? Mas isso é tão chato". Aham. Eu vou dizer que eu tinha isso também. Então, eu super entendo, assim, porque eu lembro do, né, que a gente, como a gente já falou antes, né, a gente acabava nos círculos de meninos, né, e esse era um assunto recorrente nos círculos de meninos. Eu acho que era uma das coisas que mais me incomodava no círculo de meninos, que eles só queriam falar sobre esse tipo de coisa, que pra mim, sabe, tipo, era uma coisa muito tipo, tá, qual é a graça, né? E daí eu lembro que, ia fazer, sei lá, ia estudar pra prova na casa de um amiguinho, daí a mãe saiu, ai, vamos ver pornô. E é muito isso mesmo, Era. parece que a galera tá É tudo num muito teatro, isso. né? Parece que tá num teatro, assim, tipo, vamos fingir que a gente gosta. Porque todo mundo acha legal quem gosta, então a gente finge que gosta. Sim, era essa a impressão exata que eu tinha, assim, até que chegou um momento em que eu fui descobrindo a existência de pessoas assexuais. Eu fiquei tipo: "Nossa, será que isso talvez faça sentido pra mim?". Foi de novamente, na verdade não novamente, né, porque esse na verdade foi o que eu fiz primeiro antes de sobre ser uma pessoa gênero, trans, Aham. binária. Eu coloquei no cantinho da minha cabeça. Será se eu sou uma pessoa assexual? Ah, vamos deixar aqui no cantinho e vamos pensar, vamos me permitir aqui refletir sobre isso. Que talvez faça sentido, talvez não faça sentido. E o dia que, tipo assim, foi a gota d'água para eu chegar e falar: "Não, com certeza eu faço parte do espectro assexual", foi uma vez que, se não me engano, foi com 17 anos, que eu tinha foi, que eu já tinha terminado meu ensino médio, eu estava fazendo um cursinho, porque, eh, em alguma coisa na minha cabeça dizia que eu queria medicina, outra história. E aí eu tentei o primeiro e o terceiro ano, não passei, fiz 1 ano de cursinho, até que eu cheguei entrei em termos comigo mesmo de que eu não queria medicina, eu nem queria. Mas então, e nesse cursinho, eh, eu o menino se interessou por mim. E ele começou a entrar em contato comigo, pediu WhatsApp, no WhatsApp a gente ficou conversando. Foi uma conversa super tranquila, eu estava achando eu estava me sentindo bem confortável com ele, a gente conversava sobre diversos interesses, etc, etc. Ele sabia que eu não tinha experiência, ele demonstrou interesse sexual desde o início, eh, e ele sabia que eu não tinha experiência, então, tipo assim, eu estava confortável com a ideia de ter uma experiência com ele, sabe. Uhum. Não tinha meio que nenhuma desculpa. Eu estava confortável com a presença dele, ele sabia, então não tinha, a insegurança de ser a primeira vez ou que ser com uma pessoa e, não sei o que que não sei o quê. Estava tudo tranquilo, até que ele estava tipo: "Ai, vamos num lugar que não sei o que lá". E eu olhei pra mim e perguntei: "Tá, posso fazer isso, sabe, eu tô tranquilo. Se eu quero, sabe, eu tô com vontade, eu tenho interesse nisso, eu tenho todos os motivos que se esperam da Uhum. pessoa pra ter a primeira vez, sabe. Eu achava ele bonito, eu achava ele atraente, mas eu não estava me sentindo atraída por ele. E pra Uhum. mim aquilo ali foi a gota d'água, sabe, de todas as minhas interpretações, eu cheguei e falei: "Não, eu não quero, muito obrigado, fica de boas aí". Eh E eu me entendi que realmente não tem dúvidas pra mim que eu estou dentro do espectro da sexualidade. Hoje eu me entendo como uma pessoa no espectro da sexualidade,
na área cinza. Eu não Uhum. reivindico um termo ainda mais específico, mas eu entendo que minha atração sexual ela é bem, vamos dizer assim, é bem rara. Poucas pessoas que eu, de fato, consegui identificar que eu senti uma atração sexual. Eu não sei definir exatamente quais são as condições, mas existem algumas condições que eu não sei colocar em super palavras. Hoje em dia, a melhor forma que eu tenho interpretado aqui tem muito a ver com um conceito de intimidade, que não é necessariamente relacionada a um elemento romântico, que tá que quando você tem o romance, você tem intimidade, mas não precisa ter romance para ter intimidade. Mas é bem raro, mas foi aí a partir daí que veio realmente a minha reivindicação enquanto pessoa sexual. E enquanto pessoa pansexual, eh, eu não lembro quando foi exatamente. Eu lembro que eu sempre me como eu disse, eu sempre me entendi quando uma pessoa que se interessava por, pessoas de por pessoas. Primeiro eu conheci o termo bissexual, e eu me quando eu conheci o termo pan, ele fez muito mais sentido pra mim, dentro de todo esse contexto, da compreensão de gênero como algo muito mais amplo, como algo que é muito mais diverso, e a associação em relação ainda mais enquanto eu me entender enquanto pessoa não binária, é um termo que faz mais sentido pra mim me reivindicar. E foi por isso também que eu passei a me reivindicar enquanto pessoa pansexual e assexual. Perfeito. Eu acho que. Eu penso muito sobre isso, sabe? Porque eu. Como, né, meu entendimento de sexualidade veio logo depois que eu abri mão da cisgeneridade, né? E, bom, eu já contei a minha história no primeiro episódio de Transhistórias, mas eu passei por um período me identificando como uma pessoa de gênero fluido porque foi a forma que eu encontrei de abandonar a cisgeneridade, né? Isso não quer dizer que a vivência gênero fluido seja uma vivência tampão ou transitória. Não existem pessoas que têm essa identidade que, né, tem uma vivência e eu não quero nem perto chegar tomar o lugar delas, né? Porque eu sou uma pessoa binária, né? Querendo ou não. Mas assim, quando isso aconteceu e eu acabei derretendo os conceitos de gênero primeiro para depois reconstruir na minha cabeça, que eu pensei, pô, mas não faz sentido ser bi, né? Porque se existem tantas sexualidades, lógico, né? Hoje em dia a gente entende que pessoas bissexuais são pessoas que se atraem por dois ou mais gêneros e são que não se importam tanto com o gênero, se importam mais com a pessoa, né? O que também bate muito mais com o que eu entendo, acredito que pra ti também. Uhum. Mas eu acho que o nome também, ele levar em consideração que não existem só dois, né? Acho super legal. Mas enfim, Cup, eu acho que eu queria entender um pouco mais assim, como é que é a reação das pessoas quando ouvem que tu é agênero, né? Agênero assexual, né? Então, como é que é o senso comum e como é que é viver numa sociedade com esse senso comum, né? Porque eu acho que gênero é um conceito muito construído na cabeça das pessoas e as pessoas nem notam isso, né? Não. E como é que é tu ser uma pessoa que desafia esse conceito que é bastante importante para nossa sociedade, né? A nossa sociedade cis heteronormativa, ela leva muito em consideração, ela vê como muito importante o gênero e também a sexual, né? Que é uma pessoa que vai contra uma das coisas que mais tem. É estranho falar pra mim porque eu nunca tive esse negócio, mas é um assunto dos favoritos, né? Da galera que é alo, Uhum. enfim. Como é que é pra ti ser essa pessoa que quebra alguns. Que quebra bastante padrão da nossa sociedade e tem que enfrentar um senso comum? Eu acho que tem algumas diferentes, meio que âmbitos em que eu acabo experienciando isso, porque tem muito do momento em que eu sou um criador de conteúdo, então eu me exponho muito na internet, então tem a reação das pessoas por lá, por exemplo. Na internet, a coisa é, o ó do borogodó, as pessoas se sentem na segurança de falarem o que quiser.
que elas não vão ser punidas ou de que tem nenhuma outra pessoa do outro lado da tela. Eu sinto que ser uma pessoa que, de alguma forma, de algum motivo, não sei o que que veio, sempre se sentiu muito segura sobre si mesma. Eu consigo, não permitir que isso me afete, mas a reação das pessoas na internet é assim, é assim, sempre que fura a bolha, dentro dos espaços que eu consegui construir, eh, a gente sabe que é um espaço seguro, sabe. Então Uhum. as pessoas, se ela mesmo que elas possam talvez não compreender completamente, elas estão sempre abertas a entender a possibilidade e não questionam isso de uma forma desrespeitosa e etcétera. Quando quebra, assim, a gente ouve de tudo. "Ai, mas é um homem de saia. Ai, mas, tá inventando moda. Ai, mas é só, essa coisa que veio do Tumblr", Um clássico. sabe. "Ai, mas, porque não teve pai e mãe, e meus pais super tranquilos comigo". Sim. Na na vida, assim, na minha convivência fora da internet, eu tenho também uma experiência que ela é mais, vamos dizer assim, eu muito dificilmente saio de uma zona de conforto. Então, tipo assim, eu tenho na época, assim, que eu terminei, a faculdade no ano passado, a faculdade, mesmo sendo um ambiente que eu frequentava muito, que eu via diversas pessoas, ainda assim, na minha faculdade, o diferente era visto como normal, sabe. Então nunca me senti, visto como o outro lá. Eu sempre fui visto como mais um, que é bacana, sabe. Uhum. Então eu nunca senti tanta diferença assim. Mas ainda assim dá pra ver, sabe. As pessoas elas sempre as pessoas elas não têm coragem de falar o que elas falam na internet na vida real, mas você consegue perceber com as atitudes dela. Tem gente que simplesmente parece que não chega nem perto, sabe. Uhum. Parece que tipo, você não existe ali naquele ambiente, eh, que às vezes, tipo assim, convive com você, mas é só uma coisa, assim, tipo assim, eu tô lá e é isso. Ou tem as outras pessoas que elas ficam, tipo assim, também com bastante, ai, medo de falar qualquer coisa com medo de ofender. Sim. E aí eu fiquei tipo: "Não, gente, pode ficar tranquilo, não sei o que lá". Teve uma grande mudança que eu percebi nisso, que ficou muito mais evidente esse tipo de diferentes reações, quando eu mudei do curso de medicina veterinária para publicidade e propaganda. Porque eu me formei em publicidade, mas eu Uhum. primeiro entrei em medicina veterinária. A publicidade é cheia de Nossa. viado. Sim. Sim. É tudo LGBT. Na medicina veterinária, não. Na medicina veterinária eu acho que eu era a única pessoa trans da minha turma, que eu conheci, todo todas as pessoas do curso também, que eu conheci pelo menos. Tinha outras pessoas LGBTs, coincidentalmente eu fiz amizade com as pessoas LGBTs da medicina veterinária. Não escolhi, gente, Aconteceu. só foi a gravidade. Sim. No curso lá no curso de publicidade, você é LGBT até que se prove ao contrário, sabe. Que a pessoa formada em administração. E se viesse uma pessoa LGBT, era tipo, meu Deus! Era a raridade. É estranho É, como isso funciona em cursos, é, acho que eu fiquei curiosa, assim, em relação a por quê, mas não sim, sei. vale uma pesquisa mais a fundo em algum outro Vale uma momento. pesquisa. Vale. Pessoal que escutava o MTGC, vale um transhistórias.doc aí pra entender isso aí melhor, porque alguma coisa tem. Fica a dica, gente, É, por quê? mas enfim, tu tava falando sobre, né, como na faculdade, dependendo do lugar que tu tava, né, tinha mais facilidade, né? Sim, sim, tinha mais facilidades. Agora, tipo assim,
em outros ambientes, até hoje eu não me sinto muito confortável se, por exemplo, vamos dizer que eu vou para o centro da cidade, só, Uhum. sabe. Eu iria até mesmo meio que automaticamente faço um cisplay, Uhum. entre aspas, sabe. Tipo assim: "Ah, agora eu tô usando uma camisa aqui que tem uma alcinha, coisa um pouquinho mais, ai, não sei o quê". Eh, Se eu fosse assim, ai, para o centro da cidade que eu vou precisar comprar alguma coisa, etcétera, eu uso uma camisa mais normal, às vezes eu prendia meu cabelo, assim, pra não evitar muitos olhares. Uhum. Eu me sinto como um alvo. É muito estranha essa sensação, eu me sinto como um alvo quando eu ando na rua só por causa do meu cabelo. Eu já me sinto eu já sei que eu tô sendo muito observada. Aham. Se eu tô ainda mais quebrando padrões assim, eu não sei, aí eu nem me coloco nessas posições demais, pra eu não me sentir pra eu me sentir mais segura mesmo. Claro, claro. Hã. E e aí, tanto que, tipo assim, eu nunca tive uma grande experiência, assim, que felizmente eu nunca tive, que seria de, tipo assim, tive alguma grande situação de transfobia, por exemplo. Eu não tive isso. Precisei experienciar isso, mas eu sempre fui uma, assim, pessoa que sempre teve muito medo com essas coisas, por isso eu sempre tomo muito cuidado, mas eu tenho poucos momentos também pra experienciar isso, porque eu fico muito em casa, eu sou muito gamer. Eu falei pra você, foi em off ou foi ainda aqui no Eu negócio? acho Acho que que já nós já foi tava no aqui, ar, tá? Eu acho que já talvez. estava no ar. Sou muito da realidade virtual, a maioria das minhas amizades hoje é em realidade virtual, eu não saio de casa, eu vou para as VRChat? festas no meu quarto, via É chat. aí, ó. Segunda pessoa do Transhistórias em 5 episódios que usa VRChat. Nossa! Temos um Nossa, padrão aí também. temos um padrão? Será possível? Eu tenho mais de 3.000 horas no ViaChat, amigo. Caramba! Bateu o martelo aqui, ó. VRChat é o jogo mais trans que tem. Foda-se. É, VRChat é. Celeste, tá? É isso. Eu tenho, inclusive, muita vontade de gravar algum vídeo, de pensar em um conteúdo, refletindo sobre o quanto o ViaChat específico permite muitas pessoas de se questionarem em questão à sua identidade de gênero. Eu tive um. Pauta Eu fiz interessante. uma live com a Luna, a Soviet Lunox, que ela falou que ela fez um experimento. Inclusive, fica aí a dica de convidada pra essa. De convidada pra isso aí. Ela fez um experimento de ficar 30 dias só no VRChat. Completa, imersa? Sim, sim. E ela falou aqui Gente. no Transhistórias que foi um ponto importante pra ela no início da transição, de como ela poderia sentir ali uma corporalidade diferente, um tratamento diferente entre as pessoas, né? E ela começou a entender nesse meio aí que até a forma como ela se punha no VRChat fazia diferença na vida dela, né? Então, até tem que ver se a Luna salvou essa live, porque já faz um tempo que a gente fez. Que a gente começou falando sobre isso e terminou falando sobre música de som automotivo e bandinha do sul, mas mas é um conteúdo que talvez seja interessante pra ti, até pra te ver com a Luna, porque a Luna é uma pessoa que, bom, ela estuda inteligência artificial, ela tem essas doideiras, é uma pessoa trans. Inclusive já tem episódio Tudo. dela aqui no Trans Histórias. Quem está interessado em conhecer a Luna que eu tô falando aqui, né? Tem o chat, depois de terminar aqui com o Cup, vocês vão lá e vão ver a Luna. Mas, Assim enfim. que nem eu, que eu vou lá fazer já escutar também. É aí, ó. Mas enfim, eu acho que é interessante porque, pô, o VRChat ele faz uma coisa importante, que é te botar na pele que tu escolher, né? Então, Tem. é importante, que nem tu falou, eu botei no fundo da minha cabeça e vou ver se encaixa. Pô, quando tu tem uma ferramenta dessas, tu consegue E, é, testar em massa, né? e ainda tem a meio que a segurança da internet, que é o fato que eu acho que permitiu que muitas discussões sobre gêneros, sexualidade também acontecesse, o fato de que a internet promove um espaço seguro em que as pessoas possam conversar com outras pessoas, se explorar, sem precisar, se colocar em risco, né. Sim. Você consegue chegar lá, conversar com uma pessoa, postar num fórum e etcétera, e isso tá lá na internet. Você não tá se expondo na sua vida real ali, aos riscos.
pelas violências da rua e etc, etc. O VRChat ainda, se você consegue fazer isso, e ainda tem uma imersão muito mais profunda, é um espaço muito de permite muita exploração, eu acho isso muito legal. E eu até ia falar, né? Eu acho que tem muita pessoa transbinária que busca passabilidade por causa desse mesmo motivo que tu vai fazendo um cisplay pro centro, né? Eu acho que a Sim. gente não quer negar a nossa identidade, a gente não quer negar que a gente é trans, nem perto disso, mas a gente entende o mundo que a gente vive, né? E eu acho que isso é relevante. Então, acho que o sentimento é muito parecido, Cup, de quem busca passabilidade por segurança. No meu caso é um desses, inclusive, né? Então, acho que faz sentido, assim, porque, pô, a gente mora no Brasil, né? A gente não precisa ficar revivendo sempre os mesmos dados, mas É, basicamente um país bem complicado de se viver enquanto a pessoa trans. exatamente. Cup, só pra terminar, eu queria falar mais um pouco do senso comum, coisas que eu já sei, mas que eu vou fazer as perguntas porque eu acho que é importante, mas eu imagino que alguém cis, provavelmente, assistindo isso aqui, esteja questionando, pô, mas como é que é trans se, sei lá, não fez uma terapia hormonal, ou sei lá, é uma pessoa não binária, como assim não binária é trans? Então, né, lógico, né, eu sei disso, enfim, mas eu queria que tu explicasse até a forma como tu vê essas questões, assim, e como tu vê também esses questionamentos, pra essas pessoas que são mais leigas ou que até, né, que não estão afim de pesquisar, entender. Eu acredito que as pessoas acabam tendo muitas essas visões, muito por causa do grande sensacionalismo que é feito, se foi feito muito e ainda é feito sobre pessoas trans, né. Poucas vezes que as pessoas acabam escutando sobre pessoas trans, sei lá, em filmes como o Garota Dinamarquesa, vai tratar sempre o sofrimento da transição, sobre a violência que pessoas trans passam, sobre ai, como é difícil você, nascer no corpo errado, e isso é uma vivência muito real na vida de muitas pessoas trans, mas não é isso que torna uma pessoa trans. Então, o que é realmente ser uma pessoa trans? Pessoa trans é uma pessoa que se identifica com o gênero que lhe foi designado ao nascer. Eu acho que essa é a forma que eu mais gosto de falar, eu sempre repito, é dessa forma, porque eu acho que isso, engloba todas as realidades trans de uma forma muito respeitosa, responsável. Porque quando a gente nasce, a sociedade não foi você mesmo que chegou e falou, a sociedade chega e fala: "Olha para essa genital aqui, é um menino. Olha para essa genital aqui, é uma menina". Se você se identifica de uma forma, eh, ao se entender ao longo da sua vida, se você se identifica de uma forma que é diferente dessa, então você está dentro de uma vivência trans. Seja essa vivência dentro do binário de gênero, enquanto uma mulher trans ou um homem trans, ou essa vivência fora do binário de gênero, que aí se englobaria nesse outro termo que é o não binário. Isso Uhum. também não entendem, né. "Uai, mas como assim não binário?" Porque só existe pênis e vagina, né. Uma pessoa não binária, ela quer o quê? Ela quer cortar e tirar? Isso é um alien? É. O pessoal acha isso, mas não. Mas justamente porque acham muito que ser a vivência trans é validada pela disforia de gênero e pela descongruência e de tipo assim: "Ah, eu não me sinto bem no meu corpo". Uhum. Mas não é sobre isso. Isso faz parte da vivência de várias pessoas trans, mas não é isso que determina, uma vivência transgênero. E pessoas não binárias também podem experienciar isso, mas elas podem não experienciar isso, assim como pessoas binárias também. Existem, muitas mulheres trans que se sentem completamente confortáveis com suas genitais. Isso não a tornam menos trans. Não tem a diferença que muitas pessoas inventaram também alimento. "Ai, travesti é que não teve a cirurgia. Mulher trans é a que teve a cirurgia". Não. Então, eu acho que é isso que é importante de entender o que faz uma pessoa trans. Mas isso também é importante, acho que é importante, lembrar também para as pessoas compreenderem que enquanto uma pessoa trans, assim, enquanto qualquer vivência,
você tem que entender as diferenças da sua vivência em comparação a outras pessoas que fazem parte do mesmo grupo. Então, no momento que eu chego e falo que eu sou uma pessoa trans, eu falo que eu sou uma pessoa trans, mas eu não falo que eu passo pelas mesmas coisas que uma mulher trans passa na sociedade. Passo pelas mesmas coisas que um homem trans passa na sociedade. A gente tem diferentes experiências trans, sabe? Na sociedade, por exemplo, as pessoas me leem muito como um homem viado, muito afeminado. É Uhum. isso que eu percebo que as pessoas vivem. Tipo assim, a pessoa me vê na rua desse jeito assim, elas vão falar, ai, não binária, gênero, sabe? Não vão falar lá isso. Então, eles não vão me tratar dessa forma. Eles não vão me tratar como pessoa trans, né? O do senso comum. Eles vão me tratar como um homem viado. Então, tipo assim, a minha vivência não é a mesma de um homem trans. A minha vivência não é. Eu não sou lido da mesma forma. Então, isso me exime de certas experiências no dia a dia. E é importante reconhecer essas diferenças vivências. Então, enquanto eu chego e falo, eu sou uma pessoa trans, eu não tô falando essas coisas. Mas eu faço parte dessa comunidade, eu sou também uma pessoa trans, outras pessoas não binárias também fazem parte do grande, amplo entendimento que é uma pessoa trans. E se você é uma pessoa cis que não estava entendendo sobre isso, espero que você tenha entendido um pouquinho melhor. E talvez o questionamento que possa surgir é tipo, mas tá querendo pegar o lugar de mulheres trans, não sei o quê. Não, porque uma vivência não apaga a outra, né? As pessoas não binárias serem trans não faz das mulheres trans serem menos trans, ou dos homens trans serem menos trans, das travestis serem menos trans. E também, além de tudo, não leva a pressupor que essas pessoas têm as mesmas vivências, né? Porque homens transbinários e mulheres transbinárias já têm vivências completamente diferentes, né? Então, eu acho que é legal tu ver essa forma de explicar, e por isso que eu te perguntei uma pergunta óbvia, né? Porque eu queria ver como tu ia explicar, porque eu acho que traz essa coisa, porque eu vejo até outras pessoas trans, né? Trazer essa coisa de tipo, não, mas essa pessoa não tem a mesma vivência que eu. Não, ninguém tá dizendo isso, né? Então, porque a partir do momento que a gente entende que trans é não se entender com o gênero que foi destinado a nascer, e na sociedade onde a gente vive, em que só se designa menino ou menina, ser não binário é obrigatoriamente ser trans, né? Não, Não, não tem ainda. Por mais, você pode ter os pais mais mente aberta que for possível, você não nasce menine. é. Exatamente. Chá de revelação ainda é algo, né? Ainda é algo. Que é uma coisa louca, né? Porque é uma coisa super recente, mas que é algo. É, Sabia que chá de revelação é uma coisa desse século? sim, é muito maluco É, isso. super. É depois dos anos 2000, é uma coisa Dessa doida. década, eu diria, tá? É. Dos últimos. Vai lá, dos últimos 8 anos, vai. É, Nossa, doideira. o pessoal até comentou no chat aqui intersexo, né? Que é uma outra questão também, né? Que. Vamos mutilar nossas crianças, essas pessoas que querem doutrinar nossas crianças dizendo que elas são trans. E daí tem uma pessoa, um filho intersexo e mutila, né? E mutila. E mutila, mantém isso em segredo. A criança demora vários anos para descobrir sua condição intersexo. Às vezes é uma questão médica, né? O profissional que foi lá, os pais não entendiam isso enquanto uma questão realmente de intersexo, achou que era só um problema que deveria ser corrigido. É todo um outro assunto, sabe? E tem que ser muito discutido ainda Exatamente. dentro da sigla LGBT, que eu acho que é uma coisa importante, falando sobre essa questão também das diversas formas de ser trans, e são as diversas formas de ser, Sim. ponto, né? Às vezes as pessoas ficam pensando, falando, mas isso aqui tá cada vez mais sigla, né? Mais sigla na comunidade LGBT, tá ficando uma bagunça, agora eu não tenho mais nem como decorar isso tudo, porque tá muito confuso. Mas no fundo, essa comunidade sempre foi sobre diversidade. E não tem como a gente falar sobre diversidade e querer fechar as coisas, sabe? Uhum. Querendo ou não, se a gente vai nos permitindo questionar e redescobrir nós mesmos enquanto seres humanos, a gente vai chegar em outros pontos. Mas um homem pode gostar de um homem. Mas mulheres podem gostar de mulheres. Mas
homens podem gostar de homens e mulheres também. Mas e se ele não se sente um homem? Ah, mas se você não se sente um homem, você gosta de uma pessoa que não se sente um homem também. Sabe? Aí vai tudo, tudo. Aham. E vai indo. Por isso que vai surgir mais coisa, gente. Então, tipo assim, se a gente chegar e falar, ah, mas não é trans, ah, mas não é isso, ah, mas não é isso. Vocês estão andando pra trás, vocês não estão percebendo. E o que é muito louco, né? Pensar que a gente tá falando disso agora e enquanto tem muita pessoa cis hétero se assustando que existem pessoas trans homo, né? Então Sim. é uma maluquice isso. E é muito engraçado ver como, pra vivência, pra cisgeneridade em geral, não existe diversidade dentro dentro da transgeneridade, né? Então é muito engraçado. Tipo, não, a diversidade ela é algo da cisgeneridade, né? É muito engraçado isso, né? E agora a gente tem. Pessoal, o Uli lembrou ali no chat, né? A gente lembrou. Cis L e G também, né? Sim, né? As vivências cis, mesmo dentro da sigla, elas não levam em consideração as vivências trans dentro da sigla, né? Então, ah, a gente tem muito genitalismo dentro das duas letrinhas L e G, né? Que já é um problema. Então, assim, e fora, né? Às vezes a gente tem genitalismo até no T. Sim, é triste pensar isso, mas sim, É T de é triste. triste. Ter de triste. Não é de trans, é de Não, é de triste. triste. Ai, ai. Bom, Cup, eu acho que temos um episódio, viu? Um episódio muito, muito gostoso, muito bom. Quero te deixar aí com a palavra final pra dar um recado final e também deixar teu jabazinho, né? Óbvio, para as pessoas te encontrarem. Antes disso, eu quero te agradecer muito do fundo do meu coração. Tu é uma pessoa que acompanhou a minha transição pelo teu conteúdo e foi muito importante. Te falei em off, né? Meus pais viram um vídeo teu pra entender pra onde as coisas estavam indo lá no início da minha transição. E foi bem importante, então. Assim, pra mim, teu conteúdo me acompanha já desde muito antes, desde que eu já sabia que eu era trans, eu não aceitava. E até agora, então, é uma honra te ter aqui tão no início do projeto. E, enfim, daí te dou o teu espaço aí pra dar o teu último. Ai, primeiro, muito obrigado pelo carinho. Realmente eu tenho feito o que eu faço porque no passado, como eu disse, eu não tinha encontrado aqui no Brasil, um conteúdo que eu gostaria de ter visto mais cedo. E é isso que eu tô procurando fazer, sabe? O tipo de trazer o tipo de informação que a Cup do passado gostaria de ter tido com tanta facilidade ali no timeline, etc, com tanta didática. Eu sempre penso que toda vez que eu produzo um conteúdo, eu sempre penso: "Vou tentar falar isso, assim, de uma forma que a pessoa que não sabia de nada vai, pelo menos, entender um pouco mais, vai se sentir um pouquinho mais segura sobre o que que é isso aqui agora". E eu fico muito feliz sempre quando eu vejo que, consegui atingir isso para alguém de alguma forma. Eu fico muito feliz mesmo. Se você que está escutando, se você está me vendo, você quer, conhecer as minhas redes sociais, novamente eu sou @apernascup em todos os lugares. Eu tenho focado bastante em produzir vídeos curtos no Instagram e no TikTok, tenho postado eles no YouTube também. Logo, logo, espero, torço eu que eu consiga colocar em prática, ou estar trazendo conteúdos acerca de tecnologia e realidade virtual, né, vai ser a Cup Cibernética. Queremos muito. Vamos, vamos. E e é isso, gente. Por favor, sem pressa. Você está se descobrindo, fica tranquilo, dá tempo, se permita. Exatamente. Beijinhos, gente. Um beijo pra quem fica e até a próxima. Tchau. Tchau.